Você que nos assiste, Deus abençoe você poderosamente. Se prepare para receber uma palavra vinda do coração de Deus. Tem algum papai aqui hoje? Cadê os papais como eu? Levante a sua mão. Feliz Dia dos Pais. Você é merecedor de toda alegria. Que o Pai Celestial seja na tua vida um grande Pai. Amém? Qual pai aqui nunca disse não ao seu filho? Não existe, não é verdade? E se você nunca disse não para o teu filho, eu tenho absoluta certeza que você criou um delinquente. Eu tenho certeza, se você não disse não para o teu filho, jamais, você criou uma pessoa doente. Porque até no não de um pai tem bênção de Deus. E hoje eu quero falar sobre isso com você. Diga comigo, pai que ama também fala não. Diga de novo, fala, pai que ama também fala não. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, eu quero ler a partir do versículo 6. Versículo 6 em diante. Hoje nós vamos aprender a ouvir o não de Deus. Porque toda vez que a gente ora, a verdade é que a gente espera o sim. A gente quer que Deus faça o que a gente pediu. Só que às vezes Deus fala não. Mas por que Deus fala não? Porque todo pai fala não. A gente quer o sim. E aí a gente chora, fica decepcionado. Tem gente que fica emburrado com Deus, com a igreja. Tem gente que se afasta, desvia. Diz que eu não quero saber mais de igreja. Eu orei, eu pensei que ia ser uma coisa e foi outra. Só que hoje eu vou te ensinar o que significa o não de Deus. Por que Deus fala não? O tema da mensagem hoje é: pai que ama também fala não. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Escuta isso. Porque o Senhor corrige a quem ama. Ah, então quer dizer que correção, disciplina está ligada a amor. Quem ama de verdade corrige. Escuta isso. Quando o amor é verdadeiro, há correção. Por isso que tem um provérbio, eu me lembrei aqui agora, deixa eu citá-lo. Tem um provérbio que diz assim, ó: leais são as feridas feitas pelo que ama, melhor do que os elogios de um bajulador. O que você prefere? Ser corrigido por quem te ama ou ser bajulado por quem não está nem aí com você? O Senhor corrige a quem ama e açoita. Aqui, Ele bate. Se for preciso, Ele bate. E açoita a todo filho a quem recebe. Vamos lá. 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois, a pergunta, pois, que filho há que o pai não corrige? Que filho é esse que o pai não corrige? Cadê? Que filho que é esse que nunca foi corrigido pelo pai? Então todo pai corrige o filho. 8, vamos lá. Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participante, ou seja, está todo mundo que é filho está sendo corrigido, mas você está sem correção, não quer ser corrigido, logo sois bastardos
e não filhos. Então, se um filho não quer ser corrigido, olhe para cá. Se um filho não quer ser exortado, se um filho não quer ser disciplinado, então não é filho, é bastardo. Todo filho precisa entender que o pai corrige. Mas por que o pai corrige? Qual que é a razão da correção, do não de Deus? Será que quando Deus fala não, Ele está querendo nos punir? Pai fala não o tempo todo. Não vai lá não, não sobe aí não, não mexe com isso não, não vai, envolve com isso não. Por que pai fala não? Diga comigo, o não de Deus, diga bem forte, o não de um pai revela amor, proteção e preservação. Diga comigo, o não revela proteção e preservação. Tu não gostou do não, né, de Deus, mas Ele estava te protegendo. O não de Deus revela proteção. O não de Deus revela amor. O não de um pai revela preservação. Vem cá, aqui. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que você comer dela, você vai morrer. Não come. Mas pai, eu quero comer, é gostoso, é bonito, deixa eu, é bom, eu quero. Aí o pai está falando, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, não coma. Por que Deus falou não para Adão e Eva? Não come, não come, não come, porque Deus não queria que eles morressem. Deus estava preservando, Deus estava protegendo. Só que a serpente veio e tentou, colocou, né? Na verdade, tentou não, ela colocou na cabeça da Eva que o não do pai foi muito ruim. Não leve em consideração esse não do pai, não. Pode comer, você não vai morrer, não. É porque ele não quer que você conheça. Enganou ela, ela comeu, levou para o Adão, ele comeu, e ambos foram expulsos do condomínio fechado. Você não sabia que o jardim no Éden era um condomínio fechado? Era um condomínio fechado, irmão, era uma coisa de luxo, um negócio extraordinário. Aí tiveram que ir para a lavoura, aí tiveram que ir para o deserto. Aqui, o não de Deus revela proteção. O não do pai revela proteção. Eu falo não para o Rodrigo o tempo todo, protegendo ele, preservando, pensando no bem dele. Vou falar não para a Alice também, muitas vezes, proteger ela. Quer ver uma coisa? A Bíblia conta a história do apóstolo Paulo. Deus pegou o apóstolo Paulo. Essa história está relatada lá em 2 Coríntios capítulo 12. Levou ele no terceiro céu, lá no trono, levou ele. Paulo viu coisas tão grandes e maravilhosas que ninguém nunca viu na vida. Esse cara teve uma oportunidade que nenhum ser humano teve, só ele. Eu acredito que ele viu coisas até maiores do que João, que escreveu o Apocalipse. Eu acredito que Paulo viu coisas que nem João viu. Só que Deus falou assim: Paulo, não escreve, não conta para ninguém, porque é grande demais, é só para você, é uma revelação pessoal. Aí Paulo desce para a terra. Só que quando ele desce para a terra, Deus, está lá na Bíblia, está lá, Deus colocou um espinho na carne dele. Sabe o que era o espinho? Um mensageiro de Satanás, que esbofeteava ele, batia na cara dele. Irmãos, Paulo tomava tapa na cara de um mensageiro de Satanás. Existem muitas teses sobre isso. A que eu mais acredito é um espírito maligno que vinha na cara dele. Tomava tapa na cara. Aí Paulo, meu Deus, meu Pai, tira de mim esse espinho, não deixa esse espírito me bater não. Lá do céu Deus olhou para ele e falou assim: tiro não. Aí ele orou a segunda vez: Pai, tira de mim esse espinho na carne, eu não aguento tomar tapa desse espírito.
Lá do céu Deus olhou e falou assim, ó, tiro não. Terceira vez o apóstolo Paulo orou, Pai, tira esse espírito que me bate. Deus falou, tiro não, não vou tirar. Aí Deus explicou para ele. Você sabe por que Deus permitiu o espinho na carne? O mensageiro de Satanás que esbofeteava ele, sabe por quê? Paulo escreveu, ele mesmo escreveu, ele entendeu também. Está escrito assim, ó, e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo entendeu que os tapas na cara que ele levava do mensageiro do diabo, é para Deus não perder ele para soberba. Os tapas na cara que ele levava, é para ele não se exaltar, para ele não se achar melhor do que os outros. Aí Deus falou, Paulo, sabe por que eu não vou tirar o espinho da tua carne? Porque se eu tirar eu te perco. Paulo, sabe por que eu vou dizer não para você? Você me pediu 3 vezes, né? Mas não, não e não. Sabe por quê? Porque esse espinho, na verdade, te protege. Esse espinho que você está pedindo para eu tirar, ele te preserva. Esse tapa que você toma todo dia, é ele que te mantém humilde. Olhe para cá. Talvez tenha um espinho que não sai da tua carne, que você já orou bastante, e Deus está respondendo, se tirar eu te perco. Se tirar tu fica soberbo. Se tirar você vai pisar nos outros. Se eu disser sim para você, eu não te vejo mais. Tu não ora mais. Se eu resolver essa situação, você não ora mais, você não jejua mais, você não lê mais a Bíblia, você não vem mais na igreja. É por isso que o Pai que ama também fala não. Porque o não de Deus, ele esconde proteção. O não de Deus, ou seja, ele revela, né? Está escondido no não, mas é uma revelação da proteção, do amor e do cuidado de Deus. Levante bem alta a tua mão e diga, meu Deus, obrigado por cada não que o Senhor me falou. Pode sair um glória a Deus aí? Pode. Você acha que as pessoas não ficam soberbas quando engrandecem? Você acha que as pessoas não se perdem quando crescem? Então deixa eu te lembrar a história do rei Uzias. Deus colocou esse homem no trono e ele não era ninguém. Ele era um Zé coisa nenhuma. Aí Deus engrandeceu Uzias. O cara se tornou gigante. Irmãos, se tornou um dos maiores reis de Israel, poderoso. Pois leia a história do rei Uzias. Ele era tio do profeta Isaías. Uzias se torna um grande rei, poderoso. Sabe o que ele fez um dia? A soberba tomou o coração dele. Ele se achava acima de toda regra, de toda lei, acima de tudo e de todos. Aí um dia ele bate na porta do templo, o templo de Salomão, e ele vira para o sacerdote e fala assim, me dê aí o incensário que eu vou entrar lá no altar do incenso, e eu mesmo que vou oferecer o incenso. O sacerdote vira para ele e fala assim, meu rei, isso não é coisa para o senhor, isso é coisa para gente consagrado para isso, não mexe com isso não. O senhor é um grande rei, poderoso, amado por Deus, mas não entra aí não, porque lá não é a tua. Que é isso, rapaz? Você sabe com quem que você está falando? Irmão, quando a pessoa fala isso, você sabe com quem que você está falando? É porque ela já está perdida no grau máximo. Você sabe com quem que você está falando? Eu sou Uzias, eu sou o rei,
Me dê logo esse incensário. Aí o sacerdote, tá bom, entregou para ele. Aí o cara entrou. Para entrar lá tinha que ter roupa especial, consagração especial, unção de Deus. Irmão, o cara quebrou a regra. Pegou a regra. Quando ele pisou no lugar do altar, a lepra pegou ele da ponta do cabelo até a sola do pé. Plá! O corpo dele ficou branco, leproso. Morreu de lepra. A soberba matou ele. Não foi a lepra que matou ele. Quem matou ele foi a soberba. Se perdeu pela sua grandeza. Escuta aqui. Deus vai falar não para você se Ele perceber que o sim que você quer vai te perder. Deus vai fechar a porta e vai falar não se Ele perceber que o sim que você está esperando vai ensoberbecer o seu coração. Então o não de Deus revela amor, revela proteção, revela preservação. Tem alguém comigo no culto? Diga glória a Deus. Mateus capítulo 26, versículo 39. Vamos ver o que significa o não de Deus. Pai que ama também fala não. Vamos lá? Mateus 26, 39. Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 39. Jesus estava no Getsêmani. Ele estava, era quinta-feira à noite. A sexta-feira seria a crucificação. Ele sabia de tudo. Ele conhecia o plano de Deus. Ele toma a Santa Ceia na quinta-feira à noite. Canta um hino. A Bíblia fala que depois da ceia eles cantam um hino. O Judas sai para traí-lo e ele vai para o lugar de oração. Quando ele chega no lugar de oração, ele ora 3 horas, mais ou menos. 3 horas. 3 turnos de 1 hora. A agonia dele é tão grande, a dor, a alma dele está tão pesada que ele transpira sangue. Vasos sanguíneos, pequenos vasos sanguíneos se rompem na cabeça dele e começa a transpirar sangue. Misturam com o suor e começa a sair sangue. Quando você vai em Israel, lá ainda tem, não sei se é a pedra verdadeira, mas tem uma pedra lá que eles chamam de pedra da agonia, que é onde eles dizem que Jesus orou e transpirou sangue em cima dela. Jesus então vai fazer um pedido. Ele vai fazer um pedido para Deus, ele vai fazer um pedido para o Pai. Qual que é o pedido que ele vai fazer? Tem como o Senhor me livrar da cruz? É possível o Senhor passar de mim esse cálice? O que Jesus está pedindo? Eu não queria ir para a cruz. Vai ser pesado demais. Vai ser doloroso demais. Sabe o que Deus falou para ele? Não tem jeito de atender o seu pedido. Você vai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, vamos lá, fala comigo, meu Pai. Ele orou para quem? Meu? Bem forte, vai, meu Pai. Meu Pai. Era um pai. Era pai. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu. Jesus está dizendo assim, tem como? É um pedido de um filho. De um filho que um dia o Senhor rasgou o céu e disse, é meu filho amado. De um filho que sempre orou e o Senhor respondeu. De um filho que mandava morto ressuscitar e o Senhor ressuscitava. De um filho que falava que o cego ia ver e o cego via. O mudo ia falar e o mudo falava. O paralítico ia andar e o paralítico andava. Agora é o teu filho que está pedindo, tem como? E Deus do céu, Por que o Pai disse não para o próprio Jesus? Por quê? Porque o não de Deus me mantém dentro do propósito. Se Deus fala sim para Jesus, Ele tirava Jesus do propósito, do plano de salvação. E hoje, quem que a gente ia adorar? O corpo de quem? O sangue de quem que a gente ia beber aqui hoje na ceia? Qual era o nome que iria nos salvar? Quem que a gente ia chamar de Jesus Cristo, Salvador? Quem?
Então, quando Deus fala não, Ele ama, Ele preserva, Ele protege e Ele nos mantém dentro do propósito. Diga glória a Deus. Se Deus fala sim para Ele, aqui, olhe para cá, Ele teria perdido a eternidade de glória. Você está esquecido de Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante? Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, que sendo Deus, ué, que isso? Que isso, rapaz? Uau! Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos lá, 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Olha o resultado, olha o resultado. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Sabe por que eu aceito o não de Deus? Porque eu glorifico a Deus na minha obediência. Aleluia. Bate palma e dá glória. Jesus aceitou o não, foi para a cruz, Deus o exaltou e Ele glorificou o nome do Senhor. Quando nós entendemos o não de Deus e não nos rebelamos, o nome do Senhor é glorificado. A gente se mantém dentro do propósito. Então, quando você vier me pedir alguma coisa e eu disser não para você, saiba que você está sendo mantido dentro do propósito. Olhe para cá, eu quero compartilhar algo muito forte com você. Há anos eu venho sonhando, orando e buscando um terreno aqui na cidade. Falo com um, falo com outro. Eu acho que os corretores da cidade já estão até com raiva de mim. Eu acho que eles pensam assim: esse pastor não compra, ele só olha e não compra. E aí, encontramos o terreno. Quase 15 mil metros, um terreno fantástico. Levei parte da liderança lá, nós oramos, jejuamos. Conseguimos acesso ao dono, a dona, o dono e a dona. Eles vieram aqui, conheci eles pessoalmente, entraram no meu escritório, conversamos, fechamos o negócio, compramos. Eles fizeram uma condição assim extraordinária, vocês conhecem isso. A entrada para o começo do ano que vem. E aí eu estava muito feliz, muito alegre com essa conquista, com esse grande passo. E aí eu chamei um dos meus líderes, um dos meus pastores, para vir e mostrar o terreno para ele. Quando esse meu pastor chegou, ele olhou o terreno e fez assim, ó. Cadê a galera jovem? Vocês já sabem, né? Ele olhou o terreno, estava eu e a pastora. Não é aqui. Oi? O quê? Eu não falei, mas eu pensei, eu já comprei. Eu já falei com a igreja. Eu não falei para ele. Eu já fiz uma filmagem de drone. Provedores já se levantaram para pagar o terreno. Aí ele virou para mim e falou assim, ó: não é aqui. Deus tem algo ainda melhor para nós. A pastora olhou para mim e ela pensou assim: ele vai morrer. Ele vai desmaiar agora, quer ver? 1, 2, 3. E eu estava assim, ó, porque eu tenho um domínio, é do Espírito Santo isso.
eu tenho um domínio próprio de me manter calmo. Vocês me conhecem, né? A minha alma gelou de baixo para cima, Senhor. Na hora me veio 1 milhão de coisas na cabeça. Eu pensei, no final do 1 milhão estava assim, ó, e agora? A interrogação. Ela olhou para mim. Ele foi muito objetivo. Ele é um líder meu. Ele é um pastor na minha vida. Ele é um profeta na minha vida. Ó, então tá bom. Pegou na minha mão e foi embora. Aí eu entrei no carro, ela olhando para mim. Eu acho que ela foi orando lá do lugar até lá em casa. Quando chegou em casa, ela me fez a seguinte pergunta: meu bem, o que você está sentindo? Ela pensou que eu ia infartar. Sabe qual foi a minha resposta? Eu não entendo, mas eu aceito, porque eu sei que o não de Deus e do meu líder me protege, me preserva, me mantém no propósito. E olha aqui, escuta, terceira coisa, muitas vezes nós vamos ouvir um não e não vai ter explicação. Por quê? Pergunte por quê? Porque a palavra diz que os caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. A Ele toda a honra e toda a glória. E se alguém duvidar do que eu estou falando, eu tenho dezenas de testemunhas. Pode me procurar que eu provo o que eu estou falando. Ah, esse pastor está com velho, comprou lato, nada não. Estava fechado. Mas quando o meu profeta disse não, eu disse, então é a voz de Deus para a minha vida. Demos um passo atrás, mas com a certeza que daqui a pouco nós vamos dar 3, 4, 5 para frente. Aí ele falou assim, ó, antes de ir embora: Deus está preparando algo muito melhor para nós. Olhe para cá. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele adulterou com Batseba e mandou matar o marido dela. Vocês conhecem a história? E se não conhece, é bom ler para conhecer. A história é muito forte. Ele manda matar Urias, o marido de Batseba. Ela está grávida. Ele mandou matar porque ela engravidou. Só que depois que ele mata Urias, a mulher fica viúva, ele casa com ela. Ele faz de Batseba uma de suas rainhas. E ela está grávida. 9 meses depois, o menino nasceu. Só que quando o menino nasceu, ele nasceu doente. Olhe para cá, escuta essa. Ele nasceu doente. E aí as parteiras disseram assim: meu rei, o menino está muito doente. É possível que ele não escape. Sabe o que Davi fez? Comigo, Natanael. Davi foi para dentro do quarto. Trancou a porta. Vocês estão me ouvindo? Diga amém. Trancou a porta. E durante 7 dias, Davi não saiu de dentro do quarto, orando, jejuando, se humilhando diante de Deus e pedindo para Deus curar o menino. 7 dias o cara não colocou um copo de água na boca. Eu estou falando do homem segundo o coração de Deus. No 7º dia, Davi está percebendo uma andação na porta do quarto. Aí ele abre a porta e diz assim: o menino morreu, né? Ninguém teve coragem de falar, só balançaram a cabeça. Como é que você conta para o cara que o filho dele morreu depois do cara ficar 7 dias dentro do quarto? Aí ele sai do quarto, vai para o banheiro, toma um banho, faz a barba, penteia o cabelo, senta na mesa, come, vai para a tenda, porque não tinha templo ainda, quem construiu foi o filho dele. Ele vai para a tenda, era uma tenda de pano, e lá na tenda ele vai adorar e glorificar o nome do Senhor. Olhe para mim. Ele ficou 7 dias em jejum e oração, pedindo um sim de Deus, uma cura. E no 7º dia Deus falou assim: ó,
não. O menino morreu. Não existe explicação para isso. Deus não explicou para ele por que o menino morreu. Sabe por quê? Sabe o que é isso? São momentos que a gente não entende o porquê que Deus permite algumas coisas na nossa vida. São nãos de Deus que não tem explicação, mas que revelam uma soberania absoluta dele sobre a nossa vida. São coisas que Deus viu e não vai contar para nós. São coisas que Deus sabe e não vai contar para nós. Então, às vezes, Deus fala não. Deus fala não, para nos proteger, para nos preservar, porque nos ama. Deus fala não, para nos manter no propósito, dentro da linha, do curso. Às vezes Deus fala não, porque Ele é Deus, e Ele não vai explicar. Talvez você está vivendo um não de Deus. Você tinha certeza que ia dar certo, que aquilo era seu. Você diz assim: pastor, não entendo por que deu errado. Foi Deus falando não, mas Ele manda dizer para você: eu estava cuidando, eu estava preservando, eu estava protegendo você, te mantendo dentro do curso, e eu falei não porque eu sou Deus na sua vida. Tem algum filho para dar glória ao nome dele aí? Agora pergunta para o teu irmão e pergunta assim, ó filho de Deus, pergunta para ele: filho de Deus, como é que você reage diante do não do teu pai? Pergunta para ele, vai. Você faz beicinho? Ou você adora? Você faz beicinho ou você glorifica? Fala para o teu irmão assim, ó: adore, glorifique, mesmo sem entender. Pastor, por que o meu pai fala não? Porque tem coisa que você pede que não tem nada a ver com a boa, agradável e perfeita vontade dele para a tua vida. 1 João capítulo 5, versículo 14 vai nos mostrar isso. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, o quê? Se pedirmos alguma coisa, Ele nos... Deus fala assim quando o nosso pedido está dentro da vontade dEle. Pedis e não recebeis quando pedis? Mal. Quando pedis para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Por que pai fala não? Porque não tem nada a ver com o plano dele para a tua vida. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. E às vezes a gente faz uns pedidos que é para estragar tudo. Às vezes a gente faz umas orações e ele não ouve, porque se ele ouvisse, irmãos, a gente estava na pitimba. Quer ver uma coisa? Durante 20 anos, 20 anos, Ana pediu a Deus um filho. 20 anos, e Deus falou não. Dou não. Não, dou não. Senhor, mas é a Penina. Dou não. Mas é o Eucana. Não dou. Mas é o Senhor. Não. Aí um dia ela foi para a igreja, e lá na igreja ela mudou a oração dela. Ela chegou e disse: Deus, eu sempre te dei um argumento, um motivo para o Senhor me dar um filho. Hoje eu tenho um diferente de tudo que eu já falei na minha vida. Me dá um filho, e eu vou dar ele no altar do Senhor. Meu filho vai ser sacerdote, meu filho vai ser profeta, meu filho vai ser juiz. E ela fez um voto com Deus de dar o primeiro filho dela para Deus. A Bíblia fala que naquela mesma noite, Deus se lembrou dela. Olhe para cá. Ela ficou grávida, nasceu Samuel, ela entregou no altar. Aí alguém que não conhece a Bíblia vai dizer: mas que graça tem? Ela queria ser mãe, agora teve que dar o filho para Deus.
A graça é que depois do Samuel veio mais 5 filhos. Aleluia! Levante a sua mão e recebe essa palavra. Ninguém ganha de Deus no dar. Quanto mais você der para Deus, mais Ele vai dar para você. Por que, pastor, que Deus fala não? Olhe para cá que eu termino aqui. Por que Deus fala não? Porque Ele ama. O não faz parte do amor de Deus. Você ama seus filhos? Fala não para eles. Você ama de verdade seus filhos? Fale não. Quem ama fala não, quem ama corrige, quem ama disciplina, quem ama exorta, quem ama castiga. Sim. Olha aqui. O não de Deus revela proteção, preservação, mantém a gente dentro do propósito. O não de Deus revela a sua soberania. Ele fala não e não explica, tem hora. O não de Deus é porque não tem nada a ver com a boa, agradável e perfeita vontade dele. Só que tem um não que Deus fala sempre também, e esse a gente gosta muito. Levanta a tua mão que eu vou te revelar ele. Esse tu gosta muito. Ele fala 365 vezes na Bíblia: não tenha medo, não temas, porque eu sou contigo. Bate palma e dá glória a esse Deus. A Ele seja a glória. De novo, levante a mão. Não temas, não tenha medo, não se atemorize, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ei, meu irmão, Deus tem um não para você aqui hoje, e o não dele tem vitória, tem milagre e tem promessa. Se você quer, aplaude, adore e glorifique o nome do Senhor. Oh, fica de pé no seu lugar.